Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pilar Talks. Dessa vez é muito especial, onde a gente trouxe aqui 3 figuras maravilhosas, referências no mercado, pra gente bater um papo sobre o que foi, né, esse ano de 2023, conversar um pouquinho sobre tendências de 2024, já agradecendo aqui a presença de vocês, Lapoian, Obrigado, Ale, eu. Julião, obrigado por terem disponibilizado um tempo aí para bater esse papo com a gente aqui, que não serve só, né, para quem é do mercado. Pilar Talks acabou repercutindo, muita gente de fora assiste, então queria agradecer aí. Queria perguntar, fazer um overview, né, de 2023. A gente teve aí um ano muito intenso, troca de governo, recém saído de uma pandemia, né, de fato foi o ano mesmo que pegou para valer. Como que vocês sentiram esse mercado? Fala um pouco pra gente. Ale, pode começar você. As damas primeiro. Eu senti no início do ano um ano com bastante insegurança por parte dos clientes. Então a gente teve no início do ano muita procura por locação, pessoas que não sabiam exatamente o que elas iam seguir, qual direcionamento elas iam seguir, mesmo porque a taxa de juros estava aumentando, então o financiamento também não estava muito benéfico. A inflação ainda era um cenário nebuloso ainda. Mesmo o que ia acontecer Sim. em relação a tudo, né? O que esse novo governo ia trazer. Exato. Mas aí as coisas foram acalmando e as decisões começaram a ser tomadas de forma mais consciente, com calma. Claro que as locações continuaram acontecendo, porque sempre vão acontecer, mas as tomadas de decisão... Sim. venda também. O mercado imobiliário em números, eu fiz até um levantamento de escriturações. Em 2023, até o dia 7 de novembro, tinham sido escrituradas na cidade de São Paulo 126 mil unidades, né? Isso, claro, shoppings, prédios, imóveis residenciais e tal. E se você pegar 2022, no mesmo período, que é de 1 de janeiro a 7 de novembro, foram escrituradas 124 mil unidades. Então, quer dizer, esse ano ainda ele foi levemente melhor do que o ano anterior. Então, a gente tem aí uma troca de governo, uma transição de governo que foi uma transição turbulenta, e mesmo assim o mercado ele respondeu positivamente, né? Os números estão aí e mostram isso. E assim, eu acho que a razão disso, para o mercado imobiliário ele ganhar essa maturidade, é muito em razão do adensamento, né? A palavra que eu acho é adensamento. Então, se você pegar hoje os principais bairros de São Paulo, então Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, ali onde estão os imóveis mais caros de São Paulo, que hoje vende, qualquer coisa custa 60 mil metros quadrados, 50 mil metros quadrados, né? Não tem mais espaço para construir, não tem mais espaço. Então, e vai ficar cada vez mais caro, né? Então a gente vê hoje assim, o que você compra nesses bairros, com exceção de estúdio e flat, por menos de 1,5 milhão? É bem difícil, né? Difícil. Importante dizer que o mercado em 2022, né, Diego, permaneceu numa constância, mesmo com tudo isso que a Alessandra falou, o Júlio. O mercado permaneceu de uma forma com uma tendência de aquecimento. O primeiro semestre um pouco mais difícil, né? O que a Alessandra falou, a questão da troca de governo, os juros ainda continuavam em 2 dígitos, tudo aquilo que influencia negativamente o mercado imobiliário, mas ele conseguiu superar todos esses desafios que aconteceram em 2023 e termina o ano numa crescente. Então, foi muito importante isso, mostrou o que o Júlio falou, acabou descolando um pouco essas incertezas de 2023, né? E refletiu muito no aquecimento. Você vê, nós enxergamos isso de uma maneira mais clara dentro do hub que nós temos dentro da Pilar, com várias empresas, com vários segmentos diferentes, e que todo mundo conseguiu performar, todo mundo conseguiu realizar, e isso eu achei muito bacana e importante para que entre 2024 numa crescente, e isso é importante. Sim, assim,
quando vocês falam, né, eu acho interessante deixar claro isso, assim, vocês falam, o mercado continua numa crescente, o mercado ele continua aquecido, né, então quem está assistindo a gente conclui que, putz, então as vendas aconteceram, né, mas em termos de visitação, em termos do interesse, sabe esse termômetro do proprietário testando o mercado, vendo o que está acontecendo, como que foi esse... Porque também assim, né, a gente teve um efeito pandemia, né, acho que foi uma grande bolha, né, onde acho que todo mundo sabe muito bem que o mercado imobiliário foi o que se recuperou mais rápido, né, na verdade quase nem teve queda. Teve uma mudança na cultura... Um shift de cultura. na cultura de moradia, né? Mas assim, a pergunta assim, o interesse, sabe, o apetite, porque a venda acontece, a venda ela pode acontecer de diversas maneiras, mas vocês sentiram que também se manteve aquecido o número de visitas, números de demanda, como que foi o ano de 2023? Eu acho que sim, a gente teve muita visita esse ano, mas eu acho que também, eu senti, pelo menos do meu lado, que os proprietários que fizeram a venda e as pessoas que compraram foram pessoas que conseguiram equacionar valores. Então, proprietários que continuaram pensando em valores estratosféricos, ouvindo esses valores malucos de mercado que realmente a gente ouve, 50, 60 dos lançamentos, e querem colocar os seus imóveis usados nesse patamar, não venderam. Teve uma readequação de valores. Teve uma readequação de valores para uma valorização real. Facilitando a parte comercial, né? Exato. As tratativas, Exato. A expectativa, não criou aquela coisa tão absurda. Eu acho que o proprietário acomodou. que quis vender, vendeu. Exato. Mas o proprietário que está testando o mercado, ele vai continuar testando o mercado até o dia... Concordo. Né? Então... Exatamente Mas isso. mesmo assim a realidade mudou, né? A realidade de preços mudou, né? Sim. E assim, há 16 anos que eu estou no mercado imobiliário, eu sempre escuto, porque eu vou esperar, os preços vão cair, Só acontece o inverso, os preços eles só sobem. Então... Mas eu acho que de 2023, dentro da pergunta do Diego, eu acho que a transição de 2022 para 2023 trouxe uma leva de consumidores e compradores de imóveis já com o mercado estudado. Sim. Já, ou os que estavam mais conscientes, as pessoas que estavam mais prontas, foram aquelas que tatearam o mercado durante 2022 inteiro, começo de 2023. Não teve muito aventureiro, assim. Não. O cara já estava definido, vou vender. Exato, eu acho que chegou um pouco mais maduro em 2023 e o reflexo disso foi justamente o aumento das vendas, números de escrituras que o Júlio citou, enfim, teve total relação com isso. Porque também, né, quando a gente está falando assim, são vários tiers, né? Então a gente coloca aí o tier de 1 a 3 milhões, o tier de 3 a, sei lá, 7, 8 e depois 10 para cima, né? 15, 20. Vocês que eu conheço bem, né, particularmente, sei que vocês gostam de trabalhar também em tickets altos. Como que se comporta esse outro mercado aqui, muito maior, sabe? Esse mercado mais exclusivo. Tanto do crédito, né? Esse cara, como que é a sensibilidade desse proprietário? Falando de proprietário, para a gente falar de cliente. Para proprietário é justamente isso, ele enxergar uma fotografia um pouco mais a longo prazo e o que a Alessandra falou, se o cara estiver maduro, se tiver já consciência da valorização do produto, isso vai muito de bairro para bairro, nicho para nicho, enfim... tem essa total relação. Mas eu acho que eles perceberam isso, essa acomodação de precificação, de adequação, criou-se uma bússola, um norte, uma referência em relação aos preços, ao que custa de fato, e acabaram ficando um pouco mais conscientes e isso facilitou inclusive o nosso trabalho, o trabalho de quem leva os clientes compradores para esses clientes. Por conta vendedores. Dessa readequação pós-pandemia. Eu acho também que hoje a gente tem muita informação. Uhum. Na palma da mão. Na palma literalmente na É palma isso. da mão. Então hoje, tanto para o proprietário como para nós, profissionais que estamos ajudando o proprietário a nortear qual será o valor do imóvel dele, a gente tem a informação muito O comparativo embasada. ficou mais fácil, né, Lê? Exatamente, o comparativo ficou mais fácil. Antigamente, né, há poucos anos atrás, a gente tinha uma sensação de que era, não, eu sei que tal casa, tal outra casa, tal apartamento foi vendido por tanto. Tem sempre Mas essa... não é... O fato histórico não está na palma da mão. Hoje em dia você tem o histórico para mostrar para a pessoa. Agora, na questão do crédito, né, um fato também bem interessante, todo mundo fala que a gente vê
todo mundo não, mas a gente vê muita gente falando que a taxa de juros ela está alta, né? Mas quando a gente pensa em 10,5% ao ano, que hoje é uma taxa ok, né? Uma taxa ok de crédito imobiliário, se você comparar com a renda fixa, ela ainda é uma taxa muito baixa, né? A pessoa ainda consegue obter lucro obtendo o crédito imobiliário e deixando o dinheiro guardado na renda fixa. Então, essa relação, a gente teve até exemplo, né? Venda de imóvel de 25 milhões financiando metade, né? Financiando 12 milhões. Um pouco no mercado primário, no mercado um pouco Sim. de um padrão mais baixo. Essa influência do crédito, ela vai muito em cima desse mercado mais baixo um pouco do padrão que a maioria das empresas que estão dentro da Pilar trabalham. Movimenta, porque uma vez que você tem esse mercado primário, esse mercado um pouco mais de crédito mais fácil, de imóveis mais baratos, acaba crescendo a cadeia inteira. Então, esse movimento eu acho que vem para a tendência é que o Banco Central baixe para pelo menos para baixo desses 2 dígitos. Não acredito que isso aconteça no primeiro semestre, mas é de meio e meio, isso vai naturalmente, todo mundo sabe, isso movimenta o mercado imobiliário como um todo. Desde o baixo até o mais alto. Hoje a projeção para o ano que vem da Selic é de 9,25, né, para o ano que vem. Ótimo. Então, claro, isso vai melhorar muito, isso vai funcionar muito. A tendência é que o preço dos imóveis também tenha uma variação positiva acima da inflação um pouco, né? Acho que muito por conta dessa questão de adensamento, de falta de oferta em lugares que já estão consolidados, mais consolidados. Então, é claro que o crédito imobiliário ele vai impulsionar bastante, né, esse negócio. Até o mercado de usados, até ali estava falando de imóveis daqui, um pouco antes da nossa conversa, de imóveis aqui na região do Real Parque, daqui da Cidade Jardim Guedala e tal, que são imóveis que estão ainda, né, patinando um pouco isso, mas a tendência desses imóveis, principalmente usados, eu acho que 2024 vai aquecer demais esse setor de imóveis bem localizados, né, Júlio, bem localizados, que têm uma certa importância e tende a valorizar por causa disso. Você pega os empreendimentos novos, bem localizados, estão em patamares altos demais, e as pessoas estão enxergando e estão olhando com outros olhos esses imóveis antigos, imóveis usados, que têm a mesma qualidade, mesmo layout, mesma planta, mesma estrutura de prédio, segurança, o que for, e paga bem menos. Então, acho que esse mercado tende a aquecer em 2023 também. E aí você vê, né? A gente fala de 2024. De Morumbi, de Real Parque, né? É engraçado você fazer uma analogia. Há 10 anos atrás, por exemplo, falava, eu vou vender um imóvel no Morumbi. Aí falava, putz, eu vou levar 1 ano, 2 anos para vender. Hoje já não é essa a realidade. Não. Essa casa aqui, essa casa aqui, por exemplo, a gente marcou semana passada, ela já está vendida, né? Isso é verdade. Curiosamente. Curiosamente, né? Então, assim... Ajuda muito o produto. Exato. E a fome do proprietário de vender. Exatamente. Também. Então a gente vê claramente essa coisa do adensamento, da vetorização da cidade, que está chegando aqui, né? Então o Morumbi também é um bairro que já está vendendo rápido, né? Então você vê como é que muda, né? E tem uma outra coisa que eu acho que a gente também precisa colocar, em relação à saúde documental dos imóveis. Perfeito. Né? Que eu acho que a gente teve alguns embates documentais esse ano que a gente só não fez mais venda por conta de saúde dos imóveis. Então, eu acho que também foi um grande desafio e vai continuar sendo. Mas eu acho que aos poucos a gente está vendo soluções mais rápidas para esses problemas documentais. Então, também tem essa questão da consciência do proprietário de resolver o problema antes de colocar o imóvel para vender. Porque senão é tempo gasto de todos nós. E se o imóvel está saudável, a venda é rápida, a venda é fácil. E um outro ponto também, acho que a principal tônica do mercado imobiliário nesse ano de 2023 foram as parcerias, né? Então, assim, as parcerias no mercado imobiliário, isso é uma tendência, isso veio para ficar. Então, a gente vê todos os dias que não existe mais o corretor dono do negócio, mas sim o corretor que atende os interesses do vendedor e o corretor que atende os interesses do comprador. E o cara que tem a cabeça aberta para esse novo mercado, ele vai, então, se colocar nessa posição ou nessa outra posição e ele vai buscar o imóvel e não o negócio, né? Então, dados até do nosso ecossistema, da Rede Pilar, a gente vê que mais da metade dos negócios gerados foram através de parcerias, né? Então, para mim, isso vai ser uma tônica e vai ser muito mais forte para o próximo ano, com certeza absoluta. Sim.
Bom, tá aqui duas pessoas que fizeram muitas Exato, parcerias. Metade, pelo menos, dos meus foi e realmente É isso. foram em parceria. É algo que... A gente observa também, pegando o ponto, né, e aí jogando a pergunta para vocês, essa questão da mudança, a transfiguração da cidade de São Paulo, né? Então, a gente falou aqui sobre o Morumbi, a gente já está vendo projetos que a gente estava até conversando aqui antes da gravação, né? Usina São Paulo, o empreendimento indo para lá da Cidade Jardim, piscinas de onda, o empreendimento da JHSF ali, que vai ser à frente do Shopping Cidade Jardim, ou seja, o São Paulo indo para regiões que até então não aconteciam, né? E aí, na verdade, a gente falou muito de proprietário aqui, agora vamos falar de cliente, né? Como que vocês enxergam essa nova mudança na cabeça desse cliente que hoje considera bairros que há 10, como vocês falaram, 10 anos, 5 anos que seja, não passavam por lá e agora estão, pera lá, o negócio tá... Como que vocês enxergam essa mudança? Eu acho que isso também muito tem a ver com um pouco de rescaldo da pandemia, né? E home office, e a pessoa não precisar atravessar a cidade todos os dias. Os colégios que a gente tem, bons colégios em vários bairros. Então, só aqui no Morumbi a gente tem os melhores colégios, a grande maioria dos melhores colégios de São Paulo estão localizados aqui. Então, eu acho que o cliente ele quer ter facilidade na vida. Então, se ele enxerga facilidade no bairro onde ele está morando, ele vai morar lá. E aí, versus qualidade de vida, né? Porque você pega um bairro super adensado, você tem trânsito ao sair da sua casa. Você pega um bairro muito menos adensado, como Morumbi, como Jardim Guedala, Real Parque, você tem toda a infraestrutura necessária ao seu redor, sem precisar ir para um lugar mais adensado, sem precisar pegar trânsito e, de repente, fazendo o seu home office em casa. Então, o cliente, a hora que ele enxerga isso... Se adapta, né? A logística, né? Ele se adapta. E fora isso... custo-benefício nisso. Você estava falando de uma coisa de regiões novas e novas tendências de mercado e tal, e estava lendo uma matéria recentemente da verticalização, né, da altura dos prédios de alto padrão, tudo depende, logicamente, isso muda muito. Você pega regiões que não é a minha região de atuação, mas Zona Leste, por exemplo, são prédios, tem os maiores prédios de São Paulo, 40 e poucos andares e tal, que aqui ainda não, pelo zoneamento, lei de zoneamento, pela legislação, não permite, que em Itaim, em Vila Nova Conceição, tem todas umas regras. Mas você vê essa mudança de cultura e principalmente de mentalidade. A pessoa abriu um pouco a caixinha e falar, olha, onde eu estou aqui há 20 anos, estão lançando prédio muito caro, eu não vou conseguir. Começa já a considerar bairros vizinhos, ir um pouco mais à frente. Isso está perceptível nos clientes. Sim, bairros, né, por exemplo, como Alto da Boa Vista, né, que concentra ali colégios, os colégios suíços, um bairro de Chácara Julieta, Chácara Santo Antônio. Eu ontem não, no domingo eu fui num show ali naquele, onde era o Tom Brasil, acho que chama, não sei como chama. Mudou. Mudou o nome. E a região é de muitos galpões. Sim. Ao chegar ali, eu percebi que a grande maioria desses galpões já está com placas de construtoras. É uma região que hoje é o principal vetor de crescimento da cidade. Se você pega o plano diretor e você olha o zoneamento daquela região, é onde tem mais gabarito de verticalização, né? É aquela região. E justamente, a prefeitura ela determina o plano diretor para onde ela quer, né? Então, para onde ela quer que a cidade cresça. Então, São Paulo são muito São Paulos, né? São muito São Paulo. A gente fala que é um país à parte, né? São Paulo é um país à parte. Bom, uma cidade que tem, sei lá, 12 milhões de pessoas, né? Acho que é um país à parte. Então, a gente pega esse movimento de vetorização, entendendo ele historicamente, que começou no centro da cidade, veio pela Paulista, Faria Lima, Berrini, e agora ele vai para a Chácara Santo Antônio, né? Então, vai vetorizando para lá. E, claro, esses bairros que já estão mais adensados, a gente vê que não tem mais para onde crescer, então é natural que isso comece a empurrar mais para o sul. Esse movimento de adensamento que historicamente começou no centro da cidade, aí veio para Paulista, Faria Lima, Berrini e aí agora vetoriza para a região da Chácara Santo Antônio. Então é para lá que a cidade está crescendo, né? Onde a gente vê mais potencial de verticalização e de crescimento mesmo. Pode falar. Até para comentar, se você pegar São Paulo, Campinas, já é quase a mesma cidade, é a mesma coisa. E é verdade, né? A gente é uma megalópole. Pegando até o seu gancho, Júlio, você, acho que se tem uma pessoa que
sabe de transações, né? Soube de transações em 2023 em São Paulo, esse cara foi você, né? Como head comercial da Pilar e participando de quase todas as transações aí, para não falar todas. Do mesmo jeito, eu acho que a Lei e o Lapoia aqui colocaram, né? Essa resistências e aceitações de clientes e proprietários. O que você enxergou, né, neste ano de 2023 de maiores resistências na hora da negociação para o proprietário, maiores resistências de negociação sob a ótica do comprador? Assim, adequação de preço, né, como a Lei e o Lapoia... E comparando com outros anos, sim. tá? Como a Lei e o Lapoia frisaram bem, acho que essa parte da adequação de preços, de ajustar preço, a expectativa do comprador versus a expectativa do vendedor. Quando o vendedor está com uma mentalidade um pouco mais pró-negócio, é evidente que as coisas elas acontecem com mais facilidade. Estão alinhadas, né, Júlio? Estão alinhadas. Porque em 2022, pandemia, isso não acontecia. É que assim, na pandemia... A expectativa ainda era... Você imagina só, Diego, o que aconteceu na pandemia, né? Tinha gente lá que tinha um imóvel para vender há 2 anos. De repente começa a aparecer 5 propostas no mesmo dia. Tudo, casa, cobertura e tal. E aí você vê casas em regiões perigosíssimas. E aí você vê que a pessoa estava com mais medo do vírus do que propriamente da segurança, entendeu? Sim. Então, quer dizer, e aí a pessoa começa a receber 5 propostas no mesmo dia. Sobe a cabeça, né? Então, aumentou o valor. Aí fala, bom, vou aumentar o preço porque tô vendendo barato. E eu acho que esse sentimento ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter o sentimento de que tá dando as suas coisas, de que tá vendendo barato. Então, essa conscientização do tipo, olha, essa proposta ela é viável e ela reflete o que o mercado está pagando de melhor para o seu imóvel. Então, acho que essa conscientização é o que vai fazer o negócio de fato andar, né? Então, a gente teve muitos desafios nesse sentido, mas conseguimos sempre alavancar os negócios. E o outro ponto, que é o que a Ale falou, que é a questão da documentação. Então, muitas vezes a gente se esbarra em situações que não são tão contornáveis, a maioria delas são, né? Então, eu sempre digo o seguinte, todo imóvel ele é vendável. Tudo vai depender do apetite de quem está comprando, de querer comprar, né? Se a pessoa quer comprar, ela vai encarar, porque daí a gente estabelece prazos e resoluções em contrato, então o negócio ele vai sendo desenhado, mas precisa ter o apetite da pessoa de comprar. Então, se a gente tem o apetite da pessoa de comprar, o negócio ele acontece, né? Então, não existe imóvel invendável, existe falta de apetite. E você sentiu que essa relação foi muito mais equilibrada no ano de 2023? Sim. E você acha que permanece para 2024? A tendência é que sim, porque se a gente está projetando uma inflação controlada, uma inflação mais baixa do que esse ano e, por consequência, a gente está projetando também uma taxa Selic menor, com taxa de juros também menor e um crédito imobiliário mais barato, então a tendência é que esse apetite ele aumente. Que daí a gente pode vir a observar um punch maior do comprador, né? Talvez. E aí eu acho que fica uma pergunta, assim, 2023, e aí a gente vai partir para 2024, que quero ouvir também de vocês. Mas 2023 foi o ano do comprador ou foi o ano do proprietário? Aquela pergunta clássica. Eu acho equilibrado. Eu também acho. Foi bem equilibrado. Eu acho que foi bem equilibrado. Bem meio a meio. Foi bem equilibrado. A pergunta é muito boa, Mas a pergunta mas eu acho que também foi meio a meio. Pela sensibilidade, eu acho que sim. Teve uma conexão ali entre o racional, enfim, o que o mercado de fato ditou em termos de precificação e a maturidade do comprador também. Se a gente continuar vendo a precificação direitinho, o proprietário equilibrado conosco e o vendedor também bem estudado em relação a consciente, né? Consciente, eu acho que a tendência é essa, porque o nosso trabalho é sempre fazer com que ambas as partes estejam conectadas e façam o melhor negócio da vida deles, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. Legal. Vamos abrir as portas aqui então para 2024. E aí agora não falando de mercado cliente proprietário, vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário entre parceiros, esse mercado que a gente sabe que vem sofrendo uma disrupção muito grande, né? Até aí, enfim, uma bandeira muito forte da própria Pilar. Como é que vocês enxergam que vai ser esse mercado para 2024? Eu acho que está amadurecendo o mercado de parcerias.
E eu sempre fui do time de que parceria, junto a gente chega mais longe. E esse movimento de parcerias, eu vejo que ele teve um bom início com o mercado de lançamentos, né? Então você pega ali meados de 2009, 2010, as incorporadoras elas começaram a surgir com as suas houses, que são as suas próprias imobiliárias, e aí começaram a criar esse braço de parceria para atender todos os corretores do mercado, né, com essa dinâmica de todo mundo pode vender o meu empreendimento, né? E de lá para cá, nós vemos que as imobiliárias que eram as donas daquele lançamento, isso parou, né? Isso acabou. Não tem mais imobiliária dona do lançamento porque as incorporadoras têm as suas próprias imobiliárias, né? Mas existia uma resistência até entre empresas, né? Que era difícil, Diego, fazer essa parte de parceria com uma certa naturalidade. Sempre existia um certo tabu, uma certa resistência mesmo em fazer negócio. As empresas colocavam muitos imóveis de carteira embaixo do braço, trabalhavam querendo fazer só eles acontecerem isso. E até a equalização de quem é mais importante, né? Tinha quem muito. é mais importante? A pessoa que tem o imóvel ou quem tem o cliente? Quer dizer, se eu tenho meu cliente, ele vai comprar de qualquer forma algum imóvel. Exato. Agora, aquele imóvel não necessariamente vai ser vendido, mas aquele imóvel é o imóvel que a mentalidade tem que ser completamente o contrário disso. É você atender o cliente vendedor que te disponibilizou um imóvel ou como uma exclusividade ou de qualquer forma e pulverizar isso do mercado. Dentro da Pilar nós temos uma facilidade nesse mecanismo até tecnológico de colocar esse produto numa vitrine e fazer acontecer o mais rápido possível. Você só vai ganhar tempo. Independente de você fazer parceria com com 2 e 3 empresas, não muda. Você está alcançando o seu objetivo de atender o seu cliente vendedor da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso é uma crescente. As pessoas que não enxergam isso ainda vão patinar, porque a velocidade dessas parcerias faz com que você feche mais negócios durante o ano. Hoje você tem um mecanismo dentro da nossa rede que você faz isso super controlada, que você sabe o que está acontecendo, sabe com quem que você está lidando e vai crescer. Você vê, né? Esse cenário de imobiliária que deixa o imóvel debaixo do braço, fala é meu, o negócio é meu e pronto. Quem não mudar essa consciência tá fora do game, né? Júlio, fora. Uma curiosidade, conversa de ontem com 2 empresas, não vou citar nome, claro, mas 2 empresas grandes do mercado imobiliário. Eu estou com 2 casas emblemáticas de São Paulo, uma casa emblemática de São Paulo e 2 casas muito importantes dentro do Jardim Europa, por exemplo, e que eles estão há 15 dias, ontem deu uma cobrada na broker que eu escolhi para que seja a responsável dentro daquela imobiliária, da empresa que ela trabalha, e até hoje eles não conseguiram ter um retorno da diretoria e tal, se podem ou não divulgar esse imóvel dentro da... Porque não com parceiras de fora, com empresas de fora, a regra é outra. Triste. Porque no final das contas você tem um produto, o proprietário ele confia em você, é o produto dele. Exato. E você não consegue ter a conversa com os seus parceiros. O material está pronto, as fotos profissionais estão prontas, disponibilizadas, sem marca d'água e tal, e eles não publicam. E o que eu acho mais interessante nessa linha é que, assim, imobiliária que acha que precisa se comportar como uma empresa multinacional e cheia de processos e tal, e aí acaba ficando nesse gesso, né? Fica engessado. Enquanto que, na verdade, vamos ser simples, né? Imobiliária é imobiliária, eu vou atender o vendedor, eu vou atender o comprador e eu vou fazer o negócio acontecer. E nessa toada, nessa mentalidade antiga, antiga, eles acabam perdendo bons corretores, Sim. bons brokers, eles são formadores, né? Grande empresa, eu saí de grande empresa também, Sim. Então eu acho que é uma maternidade, é um aprendizado, uma faculdade, Sim. Vamos dizer assim, de coisa, mas quando os grandes brokers, os top brokers começam a se destacar dentro dessas empresas, é natural eles quererem voo solo. Eles não vão ficar mais dentro daquele formato, com aquele percentual, com aquela de remuneração. Engessado, pedindo autorização para tudo, né? Ou então estarem em uma imobiliária que reconheça, né, de fato, nível de comissionamento, Diego, a tecnologia, estrutura. é o que eu falo, já falei no primeiro papo sobre isso. Essa ferramenta, hoje, ela facilita muito o surgimento desses novos profissionais, que estão cada vez mais conscientes, estão cada vez mais determinados, com expertise no setor onde eles escolhem para trabalhar, eles estão estudando mais o mercado.
as fotos são melhores, os vídeos são melhores, a apresentação, a geração de lead que esses corretores conseguem é enorme. Então, A gente observou, né, uma mudança muito grande no perfil do profissional. Total. Né? Quer ver, a gente está falando aqui de quantos anos de carreira, Lapoia? mais de 30. Quantos anos de pra lá. carreira, Lê? Olha lá. Julião, 16. quantos anos? Bastante tempo, todo mundo. Então, eu tenho quase o que vocês têm de carreira, já é metade da minha idade. Não, mas não é pra mentir aqui. Eu tô querendo preservar vocês, pô. Mas, brincadeiras à parte, vocês puxaram essa bola, né, do profissional, do mercado, etc. Assim, como que vocês estão enxergando, né, quais são os principais desafios para quem quer ingressar, né, nesse mercado? Em um mercado agora que, pelo que eu entendi, que a gente deu um resumão aqui 2023, está já equilibrado em termos de, né, poder de barganha proprietário, comprador. Então esse cara ele vai entrar jogando num cenário onde você não tem muita mais especulação, quais são os desafios desse profissional para 24? Ele ter resiliência, porque eu acho que o desafio, na verdade, de uma cultura que a gente está vendo hoje em dia é uma cultura imediatista. Né? E o nosso mercado não é imediato. Inclusive um prédio, ele só entrega aí depois de 3 anos. Então, Exato. nada é imediato. Então, eu acho que o profissional que está entrando no mercado, ele precisa entender de que existe um tempo de maturação próprio e do negócio. Exato. Então, muitas vezes, a gente percebe que a pessoa ela vem para o mercado imobiliário com uma sensação de que vai resolver. Expectativa muito alta, né? Querendo dinheiro para ontem. É para anteontem, porque já está devendo para 45 pessoas. E não é assim. Então, eu acho que entender que não é imediato. Uma coisa que eu sempre digo para corretor que está querendo entrar nesse mercado é assim, você precisa vender para ontem, então acho que não é o seu lugar. Você precisa entender que o processo ele tem um amadurecimento. Então, muitas vezes você vai levar, vamos pensar otimista, 6 meses para você poder fazer uma venda? Acho que 6 meses. Eu acho que já chega um pouco mais preparado do que antigamente, né? Antigamente o cara ficava desempregado em uma empresa qualquer, era metalúrgica, e não conseguia emprego e eu vou virar corretor. Não é mais assim. Então a gama hoje, Diego, de novos brokers e bons brokers, ela é gigantesca. Como que você enxerga esses novos entrantes? Olha, nesse novo modelo de negócio, falando de Pilar, eu acho que mercado mudando. Dentro da Pilar, esses novos brokers, novas empresas estão chegando de uma forma mais madura, sabendo do que se trata, o mecanismo, entendendo, porque tem alguns que ainda não conseguiram captar e não acabaram não entrando nesse formato, mas por não entender o contexto de parceria, o que nós estávamos falando agora há pouco. A partir do momento que ele entra dentro de um mecanismo, um sistema, que você tem essa ferramenta, esse painel, ele consegue colocar os imóveis dele numa vitrine para que mais empresas enxerguem, visualizem o que ele tem para oferecer e tal, é natural. Nós acabamos vendo isso pelo grupo de vitrine, de painéis, de novos negócios. Quando você lança uma solicitação dentro do nosso sistema, chegam 6, 7, 8, 10 empresas diferentes, pessoas até que eu às vezes não sabia que estão dentro da rede, empresas que eu não conhecia e tal, que falam, Lapoian, tenho isso, Lapoian, tenho aquilo. É on time, é uma velocidade absurda. E eu acho que esses novos que estão entrando estão começando a perceber isso e descobriram um novo universo. Eles estavam muito engessados no formato das empresas imobiliárias tradicionais e quando se deparam com essa velocidade de informação, tecnologia, volto a repetir, isso é fundamental, nosso aplicativo é fantástico e tal, eles começam a ver que, funciona. E funciona mesmo, e gera negócio, gera fechamentos e, enfim, perfeito isso. Vocês com certeza entraram no mercado em uma época onde quase ninguém imaginava, né, trabalhar nesse mercado, e hoje a mudança ela é totalmente, radical, né, assim, a gente hoje boa parte desses novos entrantes são antigos CEOs de empresa, vice-presidentes, diretores. O nível é completamente diferente. Extremamente... Não, eu lembro que quando eu entrei na profissão, existiam muitos preconceitos, né? E tipo, corretor, nossa, né?
Hoje em dia não, hoje em dia corretor virou um status, né? Então a gente vê corretores que são subcelebridades, inclusive, aí nas redes sociais e tal. Gente, eu adoraria ter esse desprendimento. Exato, Exato. É muito legal. Exato, então assim, é muito interessante também ver essa nova geração que está entrando no mercado e ver o orgulho, como eles falam da profissão, isso é muito legal, é muito legal. Virou um segmento de performance, de renda, são valores altos, são comissões altas, então criou uma nova leva assim, de pessoas que têm esse entendimento. O que eu falei, a cultura mudou, o comportamento principalmente, porque antes era muito invasivo, não querendo discriminar, mas tinham corretores que eram insistentes demais. Hoje em dia existe um rito, né, a ser seguido no trato com o cliente vendedor ou com o comprador. Então mudou muito. Completando até o que a gente está falando, a gente tem uma estrutura na Pilar que nós hoje somos quantas marcas? São 90 marcas. 90 marcas. E muita gente procurando a Pilar para entrar no mercado e criar a sua própria marca. E hoje a gente está enxergando que existe lugar dentro das próprias marcas para acolher esses novos corretores que ainda não são corretores maduros do mercado, exatamente. Então hoje a gente tem espaço dentro das próprias marcas que já estão alinhadas com a cultura da Pilar, de parceria, para trazer essas pessoas novas e colocá-las para trabalhar de uma forma alinhada com tudo isso que a gente pensa. E elas terem esse coach desse líder de marca mais experiente. Exato. E até né, Ale, pessoas extremamente experientes que não querem fazer não querem empreender e estão dentro das marcas porque você tem um nível de reconhecimento muito maior, seja no comissionamento, seja enfim, na estrutura que ela vai usar. São os valores agregados, né? Porque você está dentro de uma marca, então você acaba tendo o sobrenome da marca. Então você não é só aquele corretor autônomo, você é um corretor autônomo, mas que trabalha dentro de uma imobiliária boutique, que está dentro de uma estrutura extremamente organizada e vanguardista como a Pilar, né? Porque daí você tira essa visão, né, que era cultural no Brasil, né? O corretor trabalha para a imobiliária. Essa é uma lógica que não existe. Na verdade, é muito pelo contrário. O dono da imobiliária deveria trabalhar para o corretor. Exatamente. Porque é ele que gera negócio. Exatamente. É ele que... Então, essa lógica está sendo invertida. E quem ganha, né, é proprietário, cliente, que tem a transação mais fácil, mais... inclusive até construtores e incorporadores, né, que começam a enxergar a profissão, né, do corretor como cara de fato, né? Acho que a solução dos problemas. A solução dos problemas, que antes era uma coisa que assim, era até um problema, né? Vou colocar ali o corretor, vou gastar dinheiro com stand, com não sei o que e tal. E o cara hoje já tem outras saídas, né? Outras ferramentas reconhecendo essa profissão. Vocês concordam com isso? Vocês enxergam é interessante, assim, eu já vi vários movimentos acontecerem no mercado imobiliário no sentido de buscar uma revolução, né? Buscar uma quarta revolução, né? Nesse mercado, nesse segmento. E eu vi várias tentativas, inclusive tentativas de tirar o corretor do circuito, né? E falar, não, é proprietário direto e tal. E não rolou. Não rolou, foi ruim. E aí a gente começa, bom, como é que é? E aí... Agora a gente vê o corretor ele cada vez mais como o foco das atenções e a peça-chave do negócio, né? Então, é o facilitador do assim, negócio, né? Então hoje a imobiliária que não perceber que o seu corretor ele é a figura principal, ele é a estrela do seu negócio e tratá-lo como tal, tá fadada a perdê-lo, né? Então assim, existe vida fora da imobiliária padrão, né? Exato. Então a gente vê isso muito nesse ecossistema nosso aqui da Rede Pilar. A gente vê que as 90 marcas hoje que estão nessa rede, elas tratam o corretor de fato como a estrela do negócio, né? Como a celebridade, como ele merece, né? Porque é ele que busca vender, ele que busca o comprador, enfim, é ele que está ali no dia a dia buscando ele que fomenta o banco de dados. Fomenta tudo. Isso tudo. Sim, não. Poxa, acho que daria pra gente ficar aqui falando... Aproveitando esse visual maravilhoso. Mais essa casa gostosa. Mais um dia inteiro, eu tenho certeza que o pessoal também adoraria. Mas eu queria, acho que só fazer uma última pergunta aqui de fechamento, né, para vocês. O que vocês esperam desse ano de 2024?
começando aqui pelo nosso ilustríssimo Ricardo Lapoian, não só em termos de negócio, mas em termos também de mercado. Diego, eu acho que 2024 é um ano que vai continuar nessa crescente. Deu para ver que o mercado de 2023 ele foi resiliente, foi um mercado que superou inúmeras incertezas, né? Desde do começo do ano com troca de governo, guerras e não sei o que, mercado global, economia global sofrendo fortes impactos, mas o mercado imobiliário cresceu. Ele se mostrou resistente, forte. Eu acho que a tendência para 2024 é de continuar isso, os negócios vão ser cada vez mais, é o que eu falo, eu acho que o cliente que passou 2023 ainda sem se decidir, ele já consegue enxergar uma fotografia mais a longo prazo, ter um poder de decisão e de compra mais apurado e, se Deus quiser, o mercado será bem forte para 2024. Bacana. Acho que o Lapoian falou tudo, não preciso falar nada, só isso, falou muito bonito. Mas assim, eu espero para 2024 que seja um ano de mais parcerias, de muitas parcerias sempre. Mas com certeza vai ser um ano de muito sucesso para todos nós. Eu também acho. Bom, fiquei por último. E que o Júlio tenha muito sucesso nas nossas negociações. Que tenha muito sucesso nas negociações, mas fechando um pouco aqui do que todo mundo falou, o mercado imobiliário ele está se mostrando cada vez mais maduro em relação aos movimentos de política, de economia e tal, e provando cada vez mais aquele mantra eterno, né? Tijolo é moeda forte, né? Então a tendência é que, de fato, assim, os bairros percebidos como mais nobres da cidade, eles vão continuar se valorizando bastante, vai ficar cada vez mais caro morar nesses bairros. Quem busca um valor um pouco mais abaixo vai precisar pensar mais fora desses bairros, né, e um pouco mais distante, que é a tendência natural do negócio. Então, diferente da indústria automobilística, que uma linha de produção de carros, você fala lá, não, eu quero produzir 10 mil carros. O mercado imobiliário não funciona assim, né? A matéria-prima, ela não funciona assim. A matéria-prima é o terreno, né? Então, terreno é uma coisa que a gente fala, está cada vez mais escasso. A gente vem falando isso há anos, né? E a gente está percebendo que isso está cada vez mais real. Está cada vez mais real, está cada vez mais real, exato. Então, assim, de fato, quem trabalha em mercados mais consolidados, eu tenho certeza que vai prosperar bastante, né? Trabalhando com essa mentalidade que a gente vem conversando aqui ao longo desse bate-papo, que é foco em parcerias, né? Então, eu vou atender bem o meu vendedor ou vou atender bem o meu comprador, né? E vou buscar o imóvel, não simplesmente pôr ele debaixo do braço e querer fazer sozinho a coisa acontecer. E com o mercado aquecido, Júlio, vem a questão da velocidade que eu falei. Sim. Então, a tendência até dentro da nossa rede é justamente aumentar violentamente. Se hoje ultrapassa a barreira dos 50% dos negócios fechados em parceria, isso aqui para 2024 vai beirar seus 70%, podem me cobrar no final do ano que vem. Legal. Pessoal, boa. Em nome da Pilar, obrigado aí pela participação de vocês. Em nome de todos os corretores que fazem parte da Pilar, obrigada pela Pilar. Legal. Valeu, pessoal. Show de bola. Ficamos por aqui em mais um Pilar Talks, que hoje foi muito especial. Vale lembrar também que a gente está aí no Spotify, o vídeo inteiro tá no YouTube e vamos ter muita coisa especial aí nesse ano. É isso aí.